essa Mulher na Banheira, 1951. Esses desenhos, então, são dessa época, né? É para vocês terem claro qual o tipo de solução gráfica do período, assim. Havia um estilo... Eu bato o olho, eu meio que sei que é dessa época, assim. Mais uma vez, um desenho com esse traço grosso, né, forte. Aqui é seria um desenho do subúrbio. E eu olhei para esse desenho e, de algum modo, eu pensei no De Chirico, né? Eu vou mostrar para vocês como lembra, como tem a ver. Esse muro, assim, fazendo essa... ocupando, deixando o que está por trás dele, sugerindo um certo mistério ou uma situação diferente para o que está atrás, né? Isso lembra muito o trabalho do De Chirico, né? E o De Chirico, na verdade, eu acho que dá para falar um pouco dele e do Steinberg, né? O De Chirico fez o trabalho dele envolve muito esses arranjos com elementos conhecidos que são dispostos de um jeito e acabam perdendo o sentido original deles. Então, ele de algum modo abordou essa ambiguidade do mundo visível. E ao utilizar esses fragmentos da realidade desse modo, né, ele acabou traduzindo a experiência do absurdo no mundo. É, de fato, uma nova melancolia, né? São desenhos melancólicos que expressam essa perda de sentido e um certo sentimento de alienação que estavam sendo experimentados pelo homem moderno. E eu li um texto do Flávio Motta sobre o Steinberg e achei que ele falava também que o Steinberg, de algum modo, também tem essa abordagem, né? O modo como o Flávio Motta fala do Steinberg, ele vê o Steinberg como um homem triste. Inclusive, eu já visitei o Flávio Motta para entrevistá-lo e foi uma tarde muito bacana. A gente passou a tarde inteira conversando sobre o Steinberg e tal. E depois ele me ligou no dia seguinte e queria falar mais, e ele falou sobre o vazio no trabalho do Steinberg, né? Eu acho que é sobre o vazio e tal. Isso ficou na minha cabeça. Então, quando ele descreve o trabalho de Steinberg, também é um trabalho sobre esse arranjo que o homem deu ao mundo, né? Quando são esses personagens, por exemplo, carregando estilos, né? Quer dizer, dá para pensar um pouco também no arranjo do De Chirico, aqueles objetos dispostos, empilhados, e no caso do Steinberg, esses objetos que são manipulados dos mais variados modos. Quer dizer, segundo Flávio Motta, né, tem-se a impressão de que esse arranjo resultou uma espécie de grande jogo sem finalidade, a não ser o prazer do jogo. Né? Ou seja, o homem do Steinberg, esse homenzinho, utiliza e vivencia todos esses elementos e estilos sem bem saber por quê, ignorando a escala de valores. Então, também há também essa melancolia, de algum modo, e esse sentimento de alienação. Pelo menos é o modo como o Flávio Motta viu, eu achei muito interessante. Assim. E, bem, nessa época, então, o Steinberg começou a fazer essa abordagem que eu acho fundamental para o trabalho dele, né? Então, esses personagens carregando estilos que passam a ser as mais diversas coisas, né? Aqui, no caso, são obras de arte sendo carregadas ainda, cada uma pintada de um jeito. Isso já descamba para elementos gráficos, né? Quaisquer elementos gráficos, digitais
ou manchas de tinta. Isso confere uma liberdade enorme para o artista, né? Ele criou um sistema, então, que é o desse homenzinho de linha fina, que é quase um homem invisível, né? Ou um homem que não é ninguém. E o que entrar nesse sistema, então, é informação, é o comentário do desenho, né? Isso tem uma força enorme e abre um leque também muito grande de soluções, né? A partir disso, no fundo, o Steinberg tem um estilo, mas ele acaba tendo todos os estilos. Ele pode usar os elementos gráficos e os estilos criados pelo homem dos modos mais diversos, né? Então aí é que a coisa vai, né, para a metalinguagem, e o trabalho dele passa a ter, então, inúmeras fases e abordagens e exploração desse tipo de solução. Então aqui já é também um desenho que já traz, então, se no segundo livro dele, no The Art of Living, eu disse que os estilos aparecem, mas ainda são feitos com o traço serpenteante do Steinberg, aqui a gente já vê uma colagem mesmo, né? Mesmo que ele tenha desenhado, é como se fosse uma colagem. Chega com tudo, de um modo assim vertical, um elemento que também já é da história da arte, já é uma coisa mais clara assim, de alguma época. Também nessa época ele começou a fazer, ele era um exímio calígrafo, né? E começou a fazer esses diplomas e tal, aí nesse caso o personagemzinho some, né? Se aqui atrás o personagem está carregando uma assinatura, por exemplo, rebuscada, o Steinberg aqui ainda foi mais longe e tirou o homenzinho. Mas, na verdade, eu vejo ainda esse homenzinho aí, entendeu? Isso é uma sensação particular minha. É como se ele estivesse aí. Eu não consigo tirar da cabeça esse sistema que o Steinberg criou. Então, para mim, sempre, mesmo que não tenha nada, para mim, o homem invisível está aí, né? E esses elementos que aparecem são elementos gráficos que não são só isso que, a princípio, a pessoa vê, mas algo mais, né? São elementos gráficos que adquirem uma certa autonomia e se destacam, assim. Tem adquirem novos significados mesmo. Aqui, então, é uma fase muito importante, né? Que na próxima aula eu vou mostrar mais disso, como ele vai conduzindo isso para caminhos cada vez mais interessantes. E aqui é só o começo, né? No comecinho dos anos 50, 51, ele está, então, experimentando com as digitais, por exemplo. É um mestre da ambiguidade. Ele tem, então, esse papel, que é é simplesmente isso que a gente vê, um papel milimetrado, e uma simples intervenção, né, são poucos tracinhos e uma digital, e a digital também deixa de ser apenas uma digital e é um pássaro. Então, aqui é um exemplo muito claro disso, né? Você tem, esse é o Graph Paper Building, acho que de 51 também. Você tem um papel milimetrado e, de repente, só essas anteninhas ali no alto já mudam totalmente o significado dele. Deixa de ser o papel milimetrado e passa a ser outra coisa, algo mais. Então, realmente ele soube trabalhar muito bem com a ambiguidade do desenho, a ilusão, né? O mestre da ilusão gráfica. E se ele pode fazer isso com papel milimetrado, por que não com qualquer outra coisa? Então, por que não também com fotografia? E nessa época, então, ele começa a brincar com a fotografia. Se não me engano, isso é de 48, deixa eu ver.
Não, esse é de 51. Ele fazia uma intervenção direta sobre a foto, né? Então você tem a foto e desenha em cima. O que era um mobiliário, um elemento qualquer aí, vira um prédio, um edifício. E o que eu acho interessante no caso dessa imagem é você imaginar um edifício nesse estilo, né? Então ele levanta essa questão. Nessa época já estavam sendo construídos prédios sob a influência da Bauhaus, do modernismo, e ele então fazia essa provocação, né? Pegava um mobiliário que tem outra escala e transforma ele num edifício. E aí, né? Ele coloca em questão então esse tema dos estilos. Esse é um trabalho importante, de 1949, né? Vocês viram aí desenhos, né, de mulheres em banheira, e por fim ele fez um direto mesmo sobre a banheira. Então isso não é um desenho sobre uma foto, né, a superfície plana de uma foto. É um desenho feito na banheira mesmo, um desenho que ele foi lá e fez uma intervenção, então, num elemento tridimensional. E o interessante é que ele não ficou satisfeito em fazer um desenho sobre a banheira. Ele quis, para o Steinberg, no caso, o interessava era a foto. Então, para ele, era a ideia que interessava, e não essa situação tridimensional real. Eu vou até ler aqui uma frase dele sobre isso, né? Sobre essa postura dele, que era uma postura a favor da ideia. Então, assim, para ele, como era a favor da ideia, o registro dessa ideia já era suficiente, né? Então ele disse: sou contra esse tipo de coisa, não quero produzir mercadoria. É por isso que sempre fui contra pintar, contra fazer exposições. Quando faço um desenho, do modo como costumo fazer, faço para ser reproduzido e vendo os direitos de reprodução. Isso é muito nobre. É como escrever um poema que em seguida é impresso. Não interessa a ninguém a maneira como ele é impresso. Não há trabalho físico envolvido no processo. O mesmo acontece com os desenhos. Detesto fazer exposições, porque me dou conta de que tudo precisa ser emoldurado, coberto por vidro, acrílico, molduras de ferro, Deus sabe o que mais. Um desenho precisa ser montado, receber passepartout, isso sem falar na pintura, para a qual é preciso preparar telas, grandes placas de compensado com as medidas exatas. Em outras palavras, tem um estoque de mercadoria, mas escultura é um desastre desse ponto de vista. Eu certamente não faria um objeto escultura. Estou pensando em mandar executar o projeto que está no papel, fotografar a escultura e depois destruí-la. Não há razão para ter um objeto, basta um documento. Então, aí, nesse caso, essa defesa do documento e da ideia. Lógico que ele também apresenta contradições ao longo da carreira. Ele, sim, depois expôs em galerias, fez objetos tridimensionais, e isso é o que eu vou mostrar na aula que vem, né? Mas, de algum modo, então, ele tem essa percepção. Isso faz parte do pensamento dele. E, então, aqui eu vou mostrar uma série dessas soluções que são essas, assim, de registro de desenhos sobre superfícies mesmo. Não são desenhos sobre uma foto. São fotografias desses desenhos feitos. Esse é legal porque, inclusive, são duas bexigas ali no chão, né? Ali perto do chão. Todos esses trabalhos são do comecinho da década de 50, né? 1950. Esse aqui é um pouco diferente desses, né, que eu estou mostrando, mas também é sobre... Ele, de algum modo, está levando em consideração aí as fissuras no piso, né?
E esse da caixa é muito legal, né? Porque aí o personagem não só adquire movimento, né? Que seria um personagem plano, né? Ele está desenhado sobre planos, mas planos que se podem abrir e fechar. Então o personagem adquire movimento e, inclusive, ele pode se esconder, né? Se fechar inteirinho dentro da caixa. 1951. Isso depois foi publicado na revista, então tá aí a caixa, na revista Flare, numa uma solução bonita aí da revista, né? Isso é de 1950. E tem essa série grande de desenhos sobre as cadeiras dos Eames, né? Do Charles e Ray Eames, desses grandes designers. E os felinos caem muito bem, né, sobre as formas onduladas das cadeiras. As pessoas, já fazer pessoas já é uma coisa mais complicada. Então você vê aí mais um felino, e o Steinberg adorava gatos, né? Ele tinha um que chamava Papuzi, acho, e quando esse gato sumiu, foi uma das maiores perdas da vida dele, assim, segundo ele mesmo. E bem, aqui então, ali ao fundo acho interessante também ver a figura que se apoia, a figura meio malabarista que se apoia ali sobre a cadeira. Isso é um desenho na parede, né? Aqui então, essa figura também, como a cadeira é grande ali, a poltrona, ela caiu muito bem ali, né? Mas essa já está um pouco mais difícil, o tronco das pessoas, né? As pessoas têm um tronco ali e ficou um pouco complicado. Aí a solução é estender as pernas para fora ali no piso mesmo. E aqui eu estou então voltando, eu resolvi mostrar essas soluções, né, sobre superfícies, porque elas vêm antes. Cronologicamente elas aparecem com aquele desenho da mulher na banheira. É quase, mas é da mesma época esses sobre foto, são de 1951, assim, por aí. Então aqui mais duas soluções muito semelhantes àquela que eu mostrei no começo ali. E é legal observar essas figurinhas humanas, né, a população resolvida como uma garatuja, né? Isso não é tão frequente assim no trabalho de Steinberg. Ele fez isso nessa época mais. E o desenho que ele fez sobre o Brasil, né, porque isso eu vou me adiantar um pouco aqui, mas quando ele veio para o Brasil, ele acabou depois... Ele fez várias anotações, né, em caderno de anotação, rascunho mesmo. E depois ele fez só um desenho que é uma junção de várias dessas anotações. E as pessoas, ele intitulou Recife esse desenho, mas tem coisa de outros lugares também, de outras localidades, é uma mistura. E a população que ele dispôs ao longo de todo o desenho ali é resolvida desse modo, assim, exatamente assim, com essa garatujinha. Os homenzinhos meio palitinhos, assim. E aqui também, de novo, a revista Flare de 1950 publicando esse tipo de trabalho, né? Editando muito bem, assim, soluções bem bonitas. E para terminar, vou mostrar um pouco dos murais, porque também é coisa dessa época, né? Ele fez, a fase que ele mais fez mural foi então de 1947 até 1949. Foi uma produção intensa aí com 4 murais, né? Não é pouco, em tão pouco tempo. E ele então teve que lidar com um novo tipo de suporte, com outras dimensões, né? Que não são aquelas de uma revista. A primeira encomenda veio em 1947, não é aqui, eu não tenho a imagem desse trabalho, né? Ele desenhou uma cena equestre do no Central Park. Isso ele fez no 7º andar de uma loja de departamentos em Nova York. Então ele foi lá mesmo na loja e fez lá. E, segundo ele, deu muito, mas muito trabalho. Ele ficou louco
com essa experiência. Bem, aqui então o que ele fez? Já é a segunda encomenda. Ele foi no estúdio do amigo o John Milley, né? Eu não sei se eu falei correto, mas enfim, que é um fotógrafo. Ele foi nesse estúdio, então, e trabalhou no estúdio. Foi uma situação um pouco melhor, mas que também acabou dando muito trabalho para ele, é óbvio, né? É só ver ele em cima dessa escada. E são vários planos aí. E esse trabalho foi para um mural de um hotel em Cincinnati. Eu encontrei reportagens sobre esse trabalho nas revistas de arquitetura da época, lá na FAO mesmo. Eu fui e encontrei mais de uma revista, assim. E ele fez, então, 8 pinturas a óleo sobre lona, né? Deu bastante trabalho. Aqui tem uma foto, essa primeira é legal, porque o gatinho está olhando para o gato desenhado, né? E ele também se mostrou esgotado ao término do processo. Aqui, então, é o que eu tirei, é uma das imagens de uma dessas revistas de arquitetura. É o trabalho pronto. Tem também, faz parte desse projeto, ali perto também tem uma outra coisa do Miró e tem do Calder. Então, é um baita de um projeto, né? E é bonito esse desenho, né? É engraçado porque aqui nessa foto dá para ver que tem, parece que coisa de ar-condicionado, né? Tem uns buracos ali no alto. Acho legal ver que parece que tem um pouco de elemento que sugere carimbo, assim. Não sei se é carimbo mesmo ou se ele... mas, enfim, são elementos gráficos, né? Que chegam, assim, de um modo vertical, assim. Enfim, um trabalho bem bonito dele. E brincando com essas diagonais que ele tanto explorou, já vinha explorando, né? Nessa época. Essas diagonais com essas perspectivas que coexistem no mesmo trabalho. Aqui, então, ele já foi mais espertinho, a uma terceira encomenda. Seriam murais para o bar de navios da American Export Lines, isso em 1948. Aí ele resolveu tratar o negócio mais como se fosse uma revista e tratou então o mural como uma página de publicação e ampliou fotograficamente em vinil os desenhos que ele fez. Então, ele não teve que ficar lá no lugar lidando com aquela dimensão enorme do mural. Aqui, por fim, foi uma exposição muito importante chamada Modern Living, em 1949, e também resolveu do mesmo jeito, né, com essas ampliações fotográficas em vinil, e com a diferença de que houve alguns retoques de cor, segundo as especificações dele. E são trabalhos muito legais, assim, porque ele resolveu desse modo, né? Como vocês estão vendo, fazendo andares diferentes e para cada um uma solução estilística, assim, de decoração, né? Essa amostra ela serviu para reforçar a imagem do Steinberg no contexto do modernismo, né? E aqui é uma frase dele. Os arquitetos estão mostrando as coisas boas que têm feito, né, nos últimos 20 anos. E eu mostro as coisas horríveis ou idiotas que têm sido feitas. Então é isso. Eu não sei se já passou... Ainda tem tempo, Tânia? Sabe? Eu não tenho ideia de que horas são. Já deu certinho?
Então, porque aqui então eu vou deixar só as cenas do próximo capítulo, mais um mural do Steinberg, para vocês verem como o estilo é totalmente outro, né? Aqui já ele embarca numa experimentação diversa. Então é para vocês ficarem com água na boca e aparecerem aí na aula que vem. Agora, eu estou encerrando por aqui. Acho que assim, agora se vocês quiserem fazer perguntas, tiverem alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. A gente tem um microfone aqui, pode... Eu tenho uma pergunta rapidinha, só para mim. No começo você falou que eles sofreram influência da Bauhaus de Milão. Eu fiquei um pouco... Como assim, Bauhaus de Milão? Então, a faculdade de Milão, né, a faculdade de arquitetura, né, tinha uma influência forte do Le Corbusier e da Bauhaus. Mas quando eu falei ali, já são as construções mesmo modernistas feitas na época sob o regime do fascismo, né? Então ele fazia essa relação da arquitetura, do modernismo de Milão com o fascismo, o que é um pouco reducionista, né? Um pouco não, é reducionista, mas ele fazia essa analogia. Assim. Os desenhos mesmo, né? Eu vou mostrar desenhos que ele fez depois da Itália, vai ficar bem claro isso, né? Ele mistura construções art déco da época com personagens bastante agressivos ao redor, assim, marchando. Acabou então, pessoal. Até a próxima semana. Espero que tenham gostado. Eu fui ficando sem voz.